Dificuldade para emagrecer. É disso que a gente vai falar hoje, tá? Galera, já vou pedir desculpa pela minha voz, eu tô um pouco engripado. Minha dicção já não é muito boa. E então quando eu tô engripado tudo piora, minha voz fica uma bosta. Se ficar muito ruim depois eu gravo outro vídeo e foda-se, tá? Então vamos lá. Pessoal, o que eu quero falar com vocês hoje é o seguinte, ó. Quando eu falo em emagrecimento, processo de emagrecimento, que vem na cabeça de vocês é alimentação, tá? Só que a alimentação, o que muitos não conseguem entender é que a alimentação é um pilar do emagrecimento. Talvez seja o pilar mais importante, talvez sim. Mas agora eu quero que vocês pensem um pouco comigo. Todo mundo está cansado de saber que o arroz com carne é melhor que o pastel, a maçã é melhor que o chocolate. E mesmo assim, muita gente comete os mesmos erros todos os dias, mesmo dizendo que quer emagrecer, não consegue ter essa disciplina, não consegue cuidar da própria alimentação, tá? E talvez a culpa não seja sua, talvez a culpa esteja em outros fatores que eu vou conversar com vocês. Esses fatores são, na verdade, pequenos ajustes que a gente pode fazer e que fazem muita diferença no processo de emagrecimento, tá? E que muitas das vezes são fatores que levam a gente ao sucesso no emagrecimento ou acabar não tendo resultado e aí se desmotiva de vez e não faz mais dieta, não treina mais, não faz mais nada, tá? Então, vamos começar falando desses fatores, tá? Eu vou explicar para vocês um pouco, vou trazer um pouco de neurociência também do comportamento, né? Que é a minha pós-graduação. E vou envolver ela um pouco aí com o processo de emagrecimento para vocês verem como está tudo interligado, tá bom? O primeiro fator é esse aqui, ó, água, tá? Nossa, mas por que a água é tão importante para o emagrecimento? Então, escuta aí. 5% do teu sobrepeso é retenção de líquido. Como se livra da retenção de líquido? Tomando água, beleza? O nosso corpo, ele enxerga a água como uma coisa essencial para a sobrevivência. Ele sabe disso. Então, quanto menos água tu toma, mais água ele vai estocar, porque ele está sentindo que está entrando pouca água e ele precisa manter essa água dentro do corpo para ela ser utilizada pelos órgãos, pelos músculos e por todo o resto por mais tempo. Então ele retém essa água ali. Normalmente ele não retém ela intramuscular, ele retém ela externamente, o que gera aquela retenção de líquido que fica aí, o pessoal faz drenagem, faz massagem para se livrar e tudo mais. Mas a forma mais eficiente de se livrar dessa retenção é tomando mais água, tá? Mas quanto de água a gente precisa tomar? De acordo com a ciência, para emagrecimento são 1 litro de água a cada 20 quilos corporais, tá? Eu peso 80 quilos, se eu quero não reter líquido, são 4 litros de água, beleza? Ótimo. Outra coisa, o nosso cérebro, ele tem uma certa falha, tá? Ele não consegue identificar direito, ou melhor, ele não consegue diferenciar sede e a fome, tá? Então, às vezes o teu cérebro ele recebe uma mensagem de um neurotransmissor que se chama leptina, que fica no estômago. Ele recebe essa mensagem da leptina e a leptina fala para ele que tu tá com fome. Aí tu chega em casa e come que nem um louco, mesmo não sentindo aquela fome, mas deu aquela vontade de comer, deu aquele estalo, tá? Isso é a leptina mandando uma mensagem pro teu cérebro. Só que a leptina, ela tem uma dificuldade imensa em saber diferenciar a fome da falta de água, a fome da desidratação. Então, às vezes você tem vontade de comer, às vezes você acha que você está com fome e você está com sede, tá? Às vezes tu não está hidratado o suficiente e a leptina manda uma mensagem pro teu cérebro, aí tu come, aí o teu organismo funciona e aí tu gasta mais água e tu não toma água e aí dá mais vontade de comer e assim fica um ciclo aí quase vicioso, tá? Então, além disso, a água também é essencial para o funcionamento de todo o corpo, né? Então, assim, se tu quer comer, se tu quer treinar,
se tu quer dormir bem, se tu quer ter uma vida ativa, cara, não tem como tu ter uma vida boa, não tem como tu ser saudável se tu não tomar água. A água é o essencial. E se tu não consegue tomar água, meu filho, se tu não consegue tomar água, tu vai conseguir fazer o quê da tua vida se tu não consegue tomar água? É só ter uma garrafinha dessas daqui, ó, maior parte do teu dia, tá? Tu pode fracionar a água. Eu sempre tomo 2 litros, 2 litros e meio de água só de manhã. Aí o resto do dia fica fácil. Bato 4 litros de água muito fácil, tá? Segunda questão importante para o emagrecimento: sono. Cara, essa aí é paulada, tá? E se eu fosse falar sobre sono, eu podia ficar o dia inteiro falando aqui, 24 horas, eu podia falar muita coisa sobre o sono, tá? E a importância dele. Hoje tem muito estudo em cima de sono, em cima de ciclo circadiano, tem muita coisa aí referente a isso. Mas como a gente está falando de emagrecimento, eu vou falar sobre a ativação do córtex pré-frontal. Se você não dorme bem, o que é dormir bem? 6 horas e meia a 8 horas de sono. Isso é dormir bem, tá? Varia um pouco de pessoa para pessoa, mas em média 6 horas e meia a 8 horas de sono. Essa, confesso que é a minha maior dificuldade até agora, desde que eu comecei a estudar neurociência. A minha maior dificuldade está sendo regular o sono, desde o começo, tá? Eu sempre fui um cara que dormia muito pouco. Isso não é bom, não é natural, tá? Então, voltando a falar, o sono, ele produz vários hormônios aí enquanto tu está dormindo, tu faz regulação de vários hormônios. Esses hormônios, eles são perfeitos, sabe? Eles regulam totalmente o teu organismo, regulam do teu sistema imunológico até a tua estrutura muscular e óssea, tá? Tem hormônios aí, testosterona, glucagon, GH e alguns neurotransmissores, né? Como é o caso da dopamina. A dopamina é o que vai te dar motivação para ti treinar, estudar, trabalhar, fazer dieta, cuidar do teu filho, limpar a casa, ser um cara produtivo. É a dopamina que vai te levar ao caminho de tudo isso, tá? Por isso que muita gente fala da dopamina e muita gente fala aí sobre o sistema dopaminérgico ou jejum de dopamina barata, esse tipo de coisa a gente vê muito na internet, não é à toa, tá? A dopamina é muito importante. Além disso, tem dois hormôniozinhos, um dele que eu já falei, dois neurotransmissores, desculpa, né? São hormônios que liberam neurotransmissores. Esses hormônios, eles são a leptina, que é o hormônio da fome, que é o que sinaliza o teu cérebro quando tu tá com fome, quando tu precisa comer. E a grelina, que faz o contrário, ela vai inibir a fome, tá? Quem regula esses dois hormônios é o sono. Então, se tu não dorme bem e a grelina e a leptina ficam desregulados, às vezes, em casos muito raros, acontece o contrário. A leptina fica meio anulada e a grelina entra mais em ativação e tu não tem mais vontade de comer, sabe? É o que acontece com aquela pessoa que, comi uma, duas vezes no dia e, tá bom, e não sei o quê. Mas normalmente essa chave é virada e tu tem muita vontade de comer para pouca fome. Normalmente é isso que acontece. Além de tudo isso, o teu sono vai regular. O sono ele faz parte de um ciclo, né? Que eu falei antes, que é o círculo circadiano, tá? Ele vai definir exatamente quais os horários melhores para ti dormir, comer, treinar, estudar. Tá? Tudo isso quem fala é o ciclo circadiano. Se tu não dorme, o círculo fica desregulado. Então ele já não sabe mais a hora que ele vai dar o sinal de fome, a hora que tu precisa estar mais ativo, menos ativo. O que acontece com muitas pessoas que têm sono na metade da tarde, sono na metade da manhã, né? Fica aquela bagunça hormonal ali, tá? Então, água e sono. Vamos para o próximo tópico. O próximo tópico é o problema. Que eu quero dizer com isso? Cara, se tu tem um problema e tu não assume o problema, tu não consegue tratar esse problema, tá? Por exemplo, uma pessoa que tem problema com álcool, enquanto ela não enxergar que ela tem um problema com álcool, ela não vai conseguir se livrar desse problema. Tu tem que se fazer presente, tá? Tem que se trazer de volta, se trazer para o presente. Por exemplo, cara, se tu sabe que tu tá com sobrepeso,
e alguém coloca aquela pizza na tua frente, mas tu tem a opção de não comer aquela pizza e comer um arroz com frango, um arroz com carne, um outro negócio. Quem faz esse pensamento assim, porra, não vou comer essa pizza porque eu preciso comer aquele frango. Quem faz isso é uma parte do teu cérebro que se chama córtex pré-frontal, tá? Ele fica aqui atrás da testa. O córtex pré-frontal, ele faz toda essa parte da racionalização e é ele que libera a dopamina. E quando tu pensa que tu não vai comer a pizza, porque tu quer emagrecer e tu vai comer o prato de arroz com frango, tá? Isso, quem faz essa ligação é o córtex pré-frontal, usando a dopamina. Então, por isso que a dopamina é tão importante. Mais uma vez, entra o sono e a regulação do sono. Ele aumenta a nossa racionalidade, aumenta a ativação do córtex pré-frontal. Ativando mais o córtex pré-frontal, você fica mais racional e aí tu vai conseguir enxergar que tu tem um problema. Tem um problema com comida, um problema com alimentação. E agora eu vou falar uma coisa para vocês que muitos não querem ouvir, tá? Eu mesmo passei muito tempo me negando disso, mas infelizmente é a única forma de resolver tudo isso de uma vez por todas. Pessoal, terapia. Se tu sente que tu tem impulsos muito fortes, tá? Por exemplo, eu conheço pessoas que acordam 3 horas da manhã, levantam da cama, vão à cozinha, comem desesperadamente, assim, um negócio, uma compulsão gigantesca, depois voltam para a cama, dormem, acordam no outro dia, aquela sensação de culpa, sensação, né, de desprezo, e aí colocam na cabeça dela, aí eu sou assim, tu não é assim, tu tá assim e tu tem um problema. E, pessoal, terapia é para todos, todos deviam fazer. Terapia não quer dizer que tu é uma pessoa doente ou não quer dizer que tu não é normal ou nada do tipo, tá? Isso aí são simplesmente algumas coisas que as pessoas colocaram na tua cabeça com o decorrer do tempo, tá? Então, tem casos que a gente consegue, regula o sono, regula a água, regula um pouco a alimentação, e tu já consegue se tornar mais racional, tomar escolhas certas. Mas se tu tem compulsões muito fortes, como essa que eu acabei de citar, levantar às 3 da manhã para ir comer, aí, cara, eu te indico e eu te peço, faz terapia, vai melhorar muito e alguma coisa não tá certa e tu tá descontando às vezes na comida, às vezes no álcool, às vezes em drogas, às vezes em outras coisas, tá? Então, beleza. E a última coisa que eu quero comentar com vocês, que é um fator importante para o emagrecimento, é a questão ambiental. Nos Estados Unidos, a obesidade é um problema muito grave, tá? No Brasil também, mas lá nos Estados Unidos ela é mais ainda. Lá já bateu, teve anos que bateu 70% dos adultos. 70% dos adultos tinham sobrepeso, tá? Não obesidade, mas sobrepeso. Cara, 70% é muita coisa, tá? O que te deixa com uma margem de 30% de adultos saudáveis. Isso não é nada, é ridículo, tá? E o Brasil não está muito longe disso. O Brasil chega a bater 60% de adultos com sobrepeso, tá? E o que me impressiona muito, mas realmente quando tu para analisar, tu vai num lugar, numa praça pública, ou vai no mercado, vai no shopping, ou vai em qualquer lugar assim que tenha mais movimento de gente, tu para analisar e sentar, realmente 60% das pessoas que tu olha, elas têm um pouco de sobrepeso, né? E dificilmente tu vê uma pessoa com uma estrutura física que tu bate o olho e pensa, esse cara treina, né? É muito difícil. Tanto que se destaca na multidão, né? E não deveria ser assim, deveria ser uma coisa normal. O cara é forte, o cara treina, o cara é normal, né? Mas então, aonde eu quero chegar com isso? Nos Estados Unidos, quando eles chegaram nessa conclusão que quase 70% dos adultos estavam com sobrepeso, eles começaram a aprofundar os estudos sobre a obesidade e sobrepeso. Aí eles descobriram que o sobrepeso é uma doença, não é só a obesidade, o sobrepeso também é uma doença, e ela é uma doença que tem fatores fisiológicos, ambientais, comportamentais, psicológicos e alimentares. Então, nós estamos falando de uma doença que vem de um todo, então o tratamento dela deve ser feito no todo também, tá? Por isso que só ter a dieta ali para te fazer e treinar todos os dias não vai adiantar, né?
Não vai adiantar porque tu vai ter uma compulsão e vai acabar comendo. Não vai adiantar porque o teu sono está desregulado, aí tu não vai sentir aquele prazer em fazer as coisas certas, né? Tu vai precisar, teu sistema dopaminérgico vai estar desregulado, tu vai precisar comer aquele bolo, comer aquela pizza para se sentir bem. Isso não é bom. Então, cara, se tu fizer um pouco de tudo, é melhor tu focar só numa coisa e desregular todas as outras. Entendeu? Então, às vezes, tu não faz uma dieta muito boa. Tu come um chocolate durante a semana, tu come uma pizza durante a semana, mas tu regulou o sono, a água, o treino, e aí tudo ficou mais fácil e tu tá tendo resultado igual, tá? Isso acontece muito mesmo. O que eu quero dizer com isso? O fator ambiental sempre está introduzido quando a gente fala de obesidade e sobrepeso, tá? Ambiental, ambiente. E isso se torna uma coisa bem difícil. Por quê? Porque se tu trabalha numa empresa, vou dar um exemplo, se tu trabalha numa empresa e nessa empresa todo mundo na metade da tarde pede um açaí e só tu não vai pedir, aí o pessoal fica com aquela cara assim, ou dá uma largadinha assim, ah, tá se cuidando. Cara, é difícil, tá? Eu tô há 2 anos sem, mais de 2 anos agora, já faz mais de 2 anos que eu não bebo, não consumo, né, bebidas alcoólicas. E o meu grupo de amizade, o meu grupo social, era um grupo que, no geral, ingere bastante bebidas alcoólicas. E eu parei de beber, coloquei na minha cabeça. Confesso que alguns até se distanciaram de mim por causa disso. Mas no começo todo mundo achava muito estranho, o pessoal, não vai beber, que isso, sabe? As pessoas se sentiam incomodadas comigo por eu não estar bebendo, tá? Com o passar do tempo isso foi mudando, eles foram se acostumando com isso. E eu não cedi a essa pressão de beber e eles se acostumaram comigo não bebendo. Hoje em dia, ninguém mais me fala nada, ninguém mais me incomoda. Quando eu vou em alguma janta, em algum lugar, eu sempre levo alguma coisa para mim beber. Ou o pessoal mesmo já prepara alguma coisa para mim que não tenha álcool, tá? Mas foi porque eu não cedi, tá? Então, cara, às vezes é importante tu trocar de ambiente. Se tu tá num ambiente, né, que não te puxa para cima, não tem por que tu tá nesse ambiente. Se tu convive com pessoas que querem te ver gordo, querem te ver da pior forma possível, porque elas não conseguem sair disso também, né? Então, às vezes não vou dizer para te terminar amizades, nem se afastar de pessoas, mas às vezes não tem um porquê tu tá ali, né? Não tem porquê tu viver num ambiente onde as pessoas não querem o melhor para ti, né? Então, às vezes é melhor tu se isolar, trocar um pouco de ambiente e viver a tua vida um pouco mais solitário. É o que eu faço hoje, viver a vida um pouco mais sozinho, mas tendo em mente os meus objetivos, as minhas metas, trabalhando em cima. Tá? Pessoal, espero que eu tenha ajudado vocês. Parece que eu tinha para falar. Sono, água, ambiente e o problema, né? Entender que tu tem um problema. Mas eu sei que muitos agora devem estar se perguntando, mas Igor, tu não vai falar sobre treino, né? Porra, um personal trainer não vai falar sobre treino. Cara, para emagrecimento, o meu TCC, para vocês terem uma ideia, o meu TCC foi sobre treinos intervalados e contínuos e seus efeitos no emagrecimento, a diferença, tá? Fiz uma pesquisa gigantesca. No total, eu li mais de 30 artigos, acabei selecionando apenas 11, foram os 11 artigos que eu usei no meu TCC. E, cara, no final eu não achei tanta diferença assim, tá? Então, existem exercícios com aspectos mais catabólicos, que é o caso dos exercícios aeróbios, né? Corrida, bicicleta, natação. Existem exercícios com tendências mais anabólicas no pós-treino, que seriam exercícios com peso aí, musculação, crossfit funcional, né? Quando a gente tem aí uma carga envolvida normalmente. Mas se tu tá tentando emagrecer, meu galo, qualquer exercício físico, qualquer exercício físico, mas vou te dar uma dica de ouro, tá? Melhor vale um treino 30 minutos por dia, todos os dias, do que 3 treinos na semana, tá? Cara, faz atividade física todos os dias. Faz atividade física todos os dias. Não precisa ir na academia todos os dias, não precisa sair para correr todos os dias. Mas, cara, vai na academia 2 vezes na semana,
Outros dias vai jogar pádel, vai jogar bola, vai correr, vai andar de bicicleta, cara, acha alguma coisa, faz natação, se inscreve numa aula de dança, entende? Mas faça atividades físicas todos os dias. Se tu fazer atividade física todos os dias, se tu regular o teu sono, regular a tua água, regular o teu ambiente, prestar atenção no teu comportamento, se tornando mais racional, mesmo que tu não tenha uma dieta muito, muito, muito boa, tu vai conseguir emagrecer, tu vai conseguir chegar no teu objetivo, tá bom? Então era isso que eu tinha para falar para vocês. Para quem ficou até o final aí, valeu.